Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula eu quero falar sobre a origem dos objetos no Blender. É algo que gera até uma certa frustração em muitos usuários que estão iniciando os estudos. Bom, vamos lá. Você vai perceber que quando você faz uma rotação ou uma escala do objeto, você vai perceber que uma linha tracejada parte do centro do objeto, nascendo de um ponto laranja. Esse pontinho laranja é a origem do objeto. E uma coisa, vamos supor que eu entre no modo de edição. Entrei, selecionei todo o objeto, agora eu vou movimentar aqui no eixo Y. Apertei G, depois Y e confirmo aqui na parte de trás. Agora, se eu ir no modo de objeto, apertando o Tab, e fazer a rotação ou a escala, ainda assim esses comandos, essas ações irão partir do centro da origem e não da geometria do objeto. Uma outra consideração muito importante: muitos iniciantes acabam excluindo o objeto no modo de edição e acham que ele foi excluído aqui do trabalho. Na verdade, não. Quando você exclui todos os polígonos, todas as faces e todos os vértices do modelo, você exclui apenas a forma, a malha. Você não está excluindo o objeto em si. Tanto é, se eu vier aqui no Object Mode, você vai perceber que nós ainda conseguimos manipular a origem. Se eu fizer rotação ou escala, os números ainda são alterados aqui. Então, a origem do objeto, o objeto, ainda existe. A única coisa que acontece é que ele não tem forma, não tem polígono para construir a superfície. Ou seja, é um objeto sem nenhum tipo de volume, geometria. Então, eu vou selecionar aqui origem e excluir o objeto. Agora sim, ele não existe mais. Eu vou adicionar aqui novamente o Monkey. Uma coisa importante, para renomear o objeto, você vem aqui no painel nessa aba e coloca o nome que você deseja. Vou colocar aqui, macaco. Tá joia? Então é por isso que às vezes existe algumas frustrações com relação a isso em alguns iniciantes, porque eles excluem a forma, mas não excluem o objeto em si. O que acontece? Fica cheio de pontinho laranja aqui na viewport de objetos sem nenhum tipo de superfície. Legal, Daniel. E como eu faço para manipular essa origem, a posição dela? Vamos levar em consideração que o macaco está deslocado aqui do centro. A origem está aqui e a forma está aqui. Eu posso simplesmente vir de maneira manual ou, no modo de objeto, no Edit Mode não funciona. Você pode apertar o botão direito do mouse e vir aqui na opção configurar origem. A primeira está dizendo assim, geometria para origem, ou seja, vai levar a geometria do objeto para o centro da origem. Vou apertar Ctrl Z. Tem aqui também origem para geometria. Olha lá, a origem foi para a geometria. Eu tenho a próxima opção, que é origem para o 3D cursor. O 3D cursor eu posso jogar ele aqui, por exemplo, e colocar aqui, mandar a origem para o 3D cursor. Eu tenho aqui também, origem para o centro de massa. O Blender vai fazer um cálculo aqui da massa do objeto, está relacionado à física, e vai jogar a origem exatamente no meio. E aqui ele vai fazer a mesma coisa para o centro de massa referente ao volume. Legal, Daniel, mas como eu posso ter uma precisão maior ainda para manipular a origem? É utilizando as ações do Snap. Como que funciona? Olha lá no primeiro módulo que tem uma aula falando aqui desse menu. Quando aperto Shift S, o que acontece? Tem o menu do Snap, né? Eu posso, por exemplo, selecionar esses dois vértices, Shift S, cursor to selected. Depois que você apertou o cursor to select, você volta no modo de objeto, aperta o botão direito, origem para 3D cursor. Então nós temos total controle aqui da posição da origem utilizando o snap aqui no cursor to select, tá joia? Nós também podemos utilizar em conjunto com as outras ações, mas o mais importante aqui é essa opção aqui. Eu utilizo bastante durante o meu processo de trabalho quando eu quero manipular a origem. Agora voltando aqui para o modo de objeto, para dar uma última consideração, o menu aqui de setar origem só funciona no objeto selecionado no momento. Então, se eu selecionar mais de um, também funciona a ação. Então, seleciono o cubo aqui e o macaco, botão direito, configurar origem para a geometria. Olha lá,
Tá joia? Então, que negócio? As ações sempre funcionam nos objetos selecionados. Ah, é uma coisa importante, ó. Tudo tem origem. Lâmpadas, câmeras, tudo tem. Única limitação é o seguinte: alguns objetos não têm necessidade de fazer a manipulação desse ponto. Até a próxima aula.